Olá, eu sou Edileia Alves Pereira, sou do Polo de Araçuaí e venho falar um pouco sobre o trabalho realizado por mim, sobre a relação do período político da cidade de Itaubim e as recomendações descritas pelo Ministério de Saúde da OMS. A OMS, desde o início do ano, com o início dessa pandemia com Covid-19, prescreveu muitas recomendações para higienização, sobre o afastamento, o isolamento social e de acordo com o tempo, mesmo assim, mesmo esse isolamento, teve um aumento muito grande de mortos e de casos suspeitos e confirmados no nosso Brasil, principalmente no nosso estado de Minas Gerais, com a abertura e fechamento e abertura novamente dos comércios, assim havendo um requinte de pique e repique da quantidade de pessoas com casos confirmados. De acordo com a Lei 13.969 de fevereiro, a quarentena era significativa das atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, Como todo o trabalho depois da pandemia, qualquer tipo de trabalho, houve uma mudança no seu dia a dia, para poder evitar essa quantidade de aglomeração e a quantidade de contaminação dessa doença, por ela ser uma doença muito contagiosa e já não é uma doença que possa a gente saber se está com ela ou se não está, por haver contaminação de não ter reação nenhuma, Pode ser que a pessoa esteja com a doença e não ter reação nenhuma e transmitir para uma pessoa mais idosa, uma gestante, um diabético e acabar tendo outro tipo de reação. Por isso era muito essencial esse tipo de separação e isolamento, Mas como tinha nesse ano a nossa propaganda, como tinha esse ano nosso ano eleitoral municipal, as eleições municipais, foi descrita de 40 dias de eventos políticos, mas com algumas restrições. Não, na minha cidade mesmo não houve comício, mas houve carreata, houve caminhada, e assim, de acordo com a caminhada e com a carreata, houve aglomerações, de pessoas. Muitas sim utilizavam assim a máscara, que era o mais necessário, higienização com as mãos, mas automaticamente muitas pessoas também não utilizavam. E isso fez um aumento, eu por mim achei um aumento muito grande em período depois do encerramento das eleições, O boletim epidemiológico da minha cidade, no dia 13 de novembro, estaria de 303 casos. Minha cidade tem mais ou menos 21 mil habitantes, que praticamente foi 2 dias antes de encerrar a eleição, dia 13 de novembro. Após o boletim de ontem, de 30 de novembro de 2020, estaríamos mais ou menos de 365 casos. Então, assim, em 17 dias houve um aumento muito grande, de 27% de casos no nosso município. E não só tendo casos confirmados, mas também 2 óbitos. Então, assim, o período de isolamento social no período da eleição foi praticamente, não existiu praticamente, Vou falar assim, teve um aumento muito grande. Os eventos foram diminuídos, mas mesmo assim houve contaminação, houve abraços e apertos que acabam proliferando essa doença na minha cidade. E essa nossa cidade, por ser uma cidade muito pequena, não tem estrutura para esse tipo de doença e estamos em alerta vermelho. Não houve ainda informações sobre o prefeito, alguma informação para poder, se caso ia fechar os comércios ou alguma coisa assim, mas estão tendo ainda o uso de máscara, que é obrigatório em todos os comércios, a higienização, a verificação de temperatura, mas
o mais necessário agora é se resguardar para não haver mais tipo de aglomerações e esperar, porque a negligência e o afrouxamento das medidas de proteção, com o uso das máscaras e qualquer tipo de evento, pode haver maior aumento e aí acabar levando uma pessoa ou um ente querido que esteja do seu lado, né? Então, assim, meu trabalho foi mais ou menos sobre isso, sobre a significativa, o afrouxamento das pessoas com o início das eleições municipais. Eu estou dando um exemplo um pouco sobre a minha cidade, né? Que eu achei um período que deveria ter mais resguardo, fazer mais as tipos de obrigações particulares dos candidatos mais online, mas ainda houve caminhada, houve carreata, e com isso automaticamente houve também uma quantidade de contaminação muito grande.